Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai para a nossa 43ª aula. Gente, muita coisa, eu tô tão feliz. E a gente vai para a 43ª aula de revisão Enem, a penúltima revisão de Estéquio. São vários exercícios de Estéquio, alguns mais novos, outros não tanto, mas exercícios legais, exercícios bons. E eu vou dar umas dicas também de matemática, de cálculo, de facilitação de cálculo, para você não ter muito estresse na hora de fazer conta, né? Bom, antes disso, eu vou pedir se você puder fazer, gentileza. Poxa, manda para teus colegas o link se você gostar da aula. Deixa um like, vai ser legal, vou ficar feliz. E se tiver qualquer dúvida, manda dúvida para mim lá no comentário, que eu prometo que eu respondo, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. A gente tem uma aula de novo de STEC, né? E você vai ver assim, Fê, você nem é 2012, não tá uma questão muito velha, não? Cara, sério, papo sério. Questão de STEC não fica velha. Porque proporção matemática, isso não muda no mundo inteiro o tempo todo. A proporção matemática, ela vai ser. O que vai mudar muitas das vezes, e aí eu vou dar as dicas aqui, é a forma de colocar os números. De uns anos para cá, a conta ela tem ficado só um pouco mais fácil. Não quer dizer perfeita, mas ela tem ficado um pouco mais fácil. Mas você vai ver que eu também vou dar umas dicas que matematicamente a gente vai poder te ajudar nessas que uma ou outras contas podem estar mais chatas. O Enem ele tem uma coisa muito legal que é você poder arredondar e às vezes arredondar sem medo, tá? Então vamos começar aqui, ó. Ele vai falar do aspartame, que tem um potencial edulcorante. Potencial edulcorante, o potencial de adoçante, né? Mesma coisa. Ele tem sabor doce, embora seja diferente do açúcar, mas ele tem um sabor doce. Ah, detalhe, nessa época que a galera não comentava muito, tá? Mas fica a dica, porque ainda tem aspartame no mercado. Aspartame é cancerígeno. Então fuja dele quando você for adoçar suas coisas. Entre, né, às vezes vem aqueles sachêzinhos nas cafeterias. Dá uma olhadinha, se for aspartame, prefira açúcar, tá? Só uma dica. E aí ele fala, né, que a gente pode usar pequenas quantidades, e aí ele tem um valor energético pequeno, não é zero, mas é 4 calorias por grama, é bem pequenininho, e contraindicado para portadores de fenilcetonúria, hoje contraindicado para todo mundo, tá, galera? Ele vai falar que o excesso de fenilalanina causa retardo mental, ele vai falar do índice diário aceitável, que é de 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Então, você já sabe que esse índice vai ser importante. E aí ele fala, com base no texto, qual a quantidade máxima que a pessoa pode ingerir quando a pessoa tem 70 quilos de massa corpórea. Só que ele não quer uma quantidade qualquer. Ele quer numa unidade específica. Então, o que ele quer aqui, ó, é uma quantidade em mol, tá? Então, a gente vai ter que passar isso para mol. Maravilha, ele já me dá massa molar, isso é uma característica típica do Enem, dados, né? Então, a massa molar está aqui. E aí, a coisa é bem prática. E não tem que fazer nessa mesma ordem que eu estou fazendo, tá? Você tem uma relação do limite. Você tem 40 miligramas por quilo de massa corpórea. A pessoa tem 70 quilos. E aí, ela consegue ingerir 2.800 miligramas de aspartame. Como a massa molar está em grama, eu passei para grama para ficar fácil da gente fazer a próxima conta, tá? Gente, eu poderia fazer conta de outra forma, assim, não precisaria necessariamente seguir esse caminho. É que esse eu achei mais simples, esse eu achei mais rápido, tá bom? Então, esse é o limite que ele dá, então aqui é o limite diário, que ele dá na outra página do texto. Então, 40 miligramas por quilo é o máximo que a pessoa pode ingerir. E aí, como a pessoa tem 70 quilos, ela pode ingerir no máximo 2.800 miligramas. Só para quem não lembra, gente, mili é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1.000, tá? Para passar para grama. Então, ou multiplicando por 10 a menos 3 ou dividindo por 1.000, que é a mesma coisa, eu consigo 2,8 gramas. E aí, agora eu vou passar de grama para mol. Ele diz no texto que o mol vale 294, quanto vale 2,8 gramas. Galera, aqui vamos ser malandros. Olha só,
Olha os números como estão distantes. Olha esses números como estão longe uns dos outros. Gente, sério, eu, quando montaria essa conta, como é que ela ficaria? Ela ficaria 2,8. Esse y ficaria 2,8 vezes 1 sobre 294. Eu vou fazer uma maluquice, não estranhem, tá? O que eu vou fazer agora, que é doido, 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 mas acredite, pela distância dos números, você pode fazer também. Eu vou primeiro botar esse número aqui em notação científica para que ele fique com o mesmo número de casas decimais que esse. Então, como aqui é 294, eu vou colocar aqui, ó, 280. E aí eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 1, 2. Então, esse número aqui é vezes 10 a menos 2, tá? Então, se eu transformar esse número nesse, vai dar um 10 a menos 2 aqui. E aqui 294. Ok? Se a gente parar para pensar, esses números, acredite, gente, sério, dá para fazer isso porque as distâncias são muito grandes. Esses números aqui, eu posso dizer que eles são quase a mesma coisa. Eles são próximos de serem a mesma coisa. Mas esse número aqui, ele é um pouquinho menor que esse. Então, isso aqui daria um 0, alguma coisa vezes 10 a menos 2. Eles são quase iguais. Esse número é um pouquinho menor. Eu posso entender que esse x aqui estaria perto de 1? Sim. Se eu andar com essa vírgula para cá, olha que doideira. Se eu jogar essa vírgula para cá, eu vou ficar x, alguma coisa que eu não sei o que é, vezes 10 a menos 3. Como esse número aqui tem que ser próximo do de cima um pouco menor, ele é quase 1. Eu já sei que esse número aqui é quase 1, é um pouco menor que 1. Gente, olha para esse número aqui e vê se eu botando assim, ó, 0,95 vezes 10 a menos 2, se ele não faz todo sentido. Porque esses números aqui são quase iguais. Então, isso aqui dá um pouquinho menor que 1 vezes 10 a menos 2. E esse número aqui dessas opções, ó, o único que era um pouquinho menor que 1 vezes 10 a menos 2 é esse aqui, que é 0,95 vezes 10 a menos 2. E eu não sofri em conta. Sem sair fazendo conta que nem um doido. Era só você olhar a ordem de grandeza. Então, não sofra por conta, gente. Se quiser fazer a conta, faz, mas não sofra por ela, pelo amor de Deus. Vamos lá, outra questãozinha que essa a gente precisa ter uma ideia da reação, né? Ele vai falar para produzir a grafita magnética, e aí ele vai usar um forno. Aqui é que o problema é montar a reação. Ó. Ele fala grafita com óxido tipo CuO. Grafita é, na verdade, o grafite, é carbono, com CuO. E aí, isso vai dar como produto, ele fala que vai haver uma redução desse óxido. Redução do óxido significa que o cobre vai virar cobre zero. E ele diz aqui que vai produzir gás carbônico. Ele fala que um dos produtos é gás carbônico. Então, eu sei que um dos produtos é gás carbônico. O detalhe é que agora é só fazer o balanceamento, tá? Então, fazendo o balanceamento, eu tenho cobre mais 2 indo a cobre zero, tenho carbono indo a CO2, e aí eu só vou precisar de um pequeno ajuste. 2 oxigênios. Vou precisar de 2 oxigênios e vou produzir 2 cobres, tá bom? A ideia era você perceber que cada um óxido de cobre gera um cobre zero, tá? Sabendo isso, ele me dá as massas molares aqui dos elementos, né? Então, eu estou relacionando com 100% de rendimento esse óxido com CO2. Então, olha só, esse óxido com CO2. Então, a proporção de 2 para 1. A massa molar dele, 64
16 vai dar 80, são 2 mol, 2 vezes 80. Aqui vai dar 44. Quando ele quiser 8, vai dar X. Gente, aqui também não é para se matar em conta, tá? Porque eu tenho, ó, o meu M aqui vai ser igual 8 vezes 44, 2 vezes 8 vezes 10, tá? Pensa nisso para ficar mais fácil. Então, olha só. Vou cortar, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 44 dividido por 2 dá 22. Aqui vai dar 1. 22 dividido por 10, 2,2. E moleza, né? Então, por favor, façam simplificações antes de sair fazendo conta, tá? Aqui é uma questão que ela tanto pode ser vista como uma questão de soluções, porque ela fala de unidades de concentração, mas ela também pode ser vista como propriedade coligativa, né? Alguns assuntos eles se mesclam. Ele aqui fala de uma solução em que eu tenho uma concentração de 0,15 mol de NaCl e uma outra solução que ele vai botar uma célula que estava nessa pressão osmótica para 0,20. Então, ele estava numa solução mais diluída, ele vai botar numa solução mais concentrada. Gente, em relação à osmose, né? Quando eu tenho qualquer membrana, e essa solução está isotônica, a passagem de solvente, a passagem de solvente, ela fica homogênea, ela sai e entra na mesma velocidade. Quando eu tenho uma solução concentrada aqui fora, o que acontece é saída do solvente para tentar diluir, e aí a célula fica murchinha. A célula dá aquela murchada. Se eu tenho uma solução e a célula está mais concentrada, o solvente entra para tentar diluir essa solução. Então, a ideia é sempre essa passagem de solvente tentando diluir a solução mais concentrada. Ela vai sempre do mais diluído para o mais concentrado, né? A gente fala que ela vai a favor do gradiente. Então, beleza. O que vai acontecer? Ele fala no primeiro que vai haver absorção de sódio. O sódio não passa pela membrana, né? E a segunda aqui também, difusão rápida de sódio. A letra D, difusão rápida de sódio. Não é o sódio que passa, é a água. Diminuição da concentração da solução presente nas células. Transferência de molécula de água do interior da célula para a solução. Então, ele estava numa solução diluída, e aí ele passou por uma solução concentrada. Então, a solução do lado de fora está mais concentrada. Então, o que vai acontecer foi o primeiro caso que eu falei. Do lado de fora está mais concentrado que a célula. A tendência é que a água saia o solvente, né? Saia para tentar diluir a solução externa, tá bom? Assim, né? Ela fica meio entre soluções, meio coligativa. Aqui uma questão que muita gente deu bobeira por não analisar a fórmula, tá? Por não analisar a fórmula. Ele vai falar do PET, ele fala que o PET vai estar num reator de 700 graus Celsius e 34 atm. Ele vai tratar de 1.000 gramas desse polímero, 1 quilo desse polímero, rendimento de 100%, tá? Aí ele me dá a fórmula do polímero, do PET, tereftalato de polietileno. E aí eu vou ter que calcular a massa molar. Ele me dá as massas de cada um deles, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, na hora de calcular, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Aqui não tem nenhum oxigênio, né? Não tem nenhum oxigênio, perdão. São 4 oxigênios, não tem nenhum hidrogênio. 4 oxigênios está muito claro. E aí eu tenho que contar o seguinte, galera, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, beleza? Aí eu tenho 8 hidrogênios. E aí, calculando a massa molar disso tudo, 192 gramas por mol. E aí, olha que facilidade, né? Ele fala da constante dos gases, ele te dá essa constante. Ele já te dá a massa molar, né? Que a gente precisaria calcular eventualmente. E a constante na equação dos gases ideais, equação de estado, PV igual a nRT.
Galera, teoricamente, fica fácil da gente fazer a aplicação desses dados aqui. Vamos dar só uma retornadinha aqui para ver, ó. Ele dá a temperatura e dá a pressão, tá vendo? E dá a massa. Então, ele dá a temperatura, pressão e massa. O que eu vou precisar? Vou precisar calcular o número de mol, tá? Preciso calcular o número de mol. Um mol de polímero, lembrando que polímero, ele não pode ser jogado em PV igual a NRT, que, por um detalhe simples, gente, PV igual a NRT é uma equação de gases, tá? PV igual a NRT é uma equação para gases. Porra, polímero é sólido. Eu não posso pegar a massa do polímero e jogar lá no PV igual a NRT. Eu tenho que calcular a quantidade de gases que eu vou ter proveniente desse polímero. E aí, a gente viu que esse cara tinha 8 hidrogênios. Quando ele for decomposto, 8 hidrogênios vão me dar 4 mols de H2. Por isso que eu coloquei que cada 1 mol de polímero vai me dar 4 mols de H2, porque ele vai ser decomposto e vai virar gás. Como ele tem um Nzinho aqui de repetição, então a gente vai colocar 192N, né, gramas, vão me dar 4N. Né? Eu posso colocar aqui até como 4N mols de hidrogênio. E a cada 1000 gramas eu vou ter uma quantidade de mols de hidrogênio, tá? E aí eu tenho lá uma quantidade de mols de hidrogênio, eu vou jogar em PV igual a NRT. Então, ó, pressão ele me deu 34, volume é o que eu quero saber. Aqui a quantidade de repetições, né? Quanto de repetições eu vou ter, mas eu sei que a cada repetição eu vou liberar 20,8 mols de hidrogênio, 0,082 é o valor do E que ele me deu ali. E aqui eu tenho que passar a temperatura para Kelvin, eu não posso trabalhar em graus Celsius, então eu sei que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, beleza? E aí, galera, uma das coisas que eu sugiro de você fazer, que talvez possa te ajudar, aqui, uma das coisas que pode te ajudar a diminuir a conta, é que essa conta aqui, ela não tá tão óbvia, né? Essa conta aqui não tá, você viu que deu 20,8, talvez não esteja tão óbvia. Eu, talvez, se estivesse fazendo isso na hora da prova, eu teria deixado isso aqui armado, teria colocado N igual 4 vezes 10 a 3 sobre 192, tá? Esse N aqui é só para dizer que é o número de repetições, e teria colocado essa armação aqui, assim, ó. O V vai ser igual. Esse valor aqui seria esse. Ó, 4 vezes 10 a 3 sobre 192. Eu não teria feito essa conta ainda não. O 0,082 a gente pode colocar como 82 vezes 10 a menos 3. Esse 700 mais 273 vai dar 973. Isso tudo dividido por 34. E aqui eu teria a tentativa de simplificar o que desce, galera. Aqui eu ia fazer de tudo, ó. Isso aqui já dá para cortar. Isso aqui é um número par, isso aqui é um número par. Então, eu poderia cortar, por exemplo, aqui dando 2, aqui dando 17. Eu poderia cortar esses dois números, aqui dando 1, aqui dando 18 dá 9 e 91, tá? E isso diminui o número de contas. Isso aqui reduz o número de contas. Quer ver uma outra coisa que eu faria sem menor problema? Aqui é 90, eu pensaria em colocar aqui, porque você vê que os valores estão relativamente longe, né? E ele fala aqui, são valores aproximados. Você vê que o valor aqui deu 48,8 e a resposta entre 40 e 60, tá? Então, assim, é um valor, né, muito aberto. Então, cara, na boa, eu teria feito alguma coisa do tipo, passar esse 91 para o 90, passar esse 17 para 20,
passar esse 973 para 1000. Vamos ver o que vai dar aqui. Tô arriscando isso agora, tá? Tô gravando e tô arriscando isso agora. Vamos arriscar aqui, ó. 1000. Se não der certo, é uma tentativa. 20, 90. Já dá para cortar esse 0 com esse 0. Dá para cortar esse 0 com esse 0. Dá para cortar aqui, ó. 9 vezes 2, 18. 18 com 10 daria 9 e 5. Dividindo por 2. 8 vezes 5, 40. Isso aqui dá em torno de 400 e pouquinho, dividido por 9. Acharia. E aqui, ó, vai dar mais ou menos 400 e pouquinho dividido por quase 10. Daria 40 e pouco. Tá vendo? Como é que não precisa morrer em conta? Os números aqui são muito distantes. Dá para fazer aproximações bizarras. O Enem de hoje não tá precisando de contas loucas assim, não. Mas uma coisa que eu sempre venho falando, né? Quem assistiu às outras aulas de STEC viu que eu venho falando sempre sobre isso. As questões de soluções e de STEC, elas devem ser feitas por último. Por quê? Porque são as mais difíceis com contas mais chatas. A não ser que você consiga fazer de primeira, você não pense, você simplesmente põe os números lá e faça. Eu não aconselho a fazer porque às vezes tem questões muito mais fáceis e se você acertar uma difícil e errar uma fácil, seu TRI desce. A ideia é você acertar todas as fáceis e, se der, acertar as médias e difíceis. Mas as fáceis tem que acertar todas. E às vezes essas questões de STEC vêm logo de cara, assim, uma das primeiras da prova. Então, meu conselho, não pega elas primeiro não, tá? Deixa elas por último. E aí, às vezes, você já está com o tempo apertado. Então, vale mais a pena você fazer essas aproximações loucas, bizarras, mas chegar numa resposta lógica, do que você ficar perdendo tempo em conta e não chegar em resposta nenhuma. Você viu que eu aproximei e deu certo, né? Se eu fizer todas essas aproximações doidas que eu fiz aqui, a conta sai rápido e eu chego numa resposta, pelo menos, que faz mais sentido. Aqui tem outra questãozinha, que a gente vai falar sobre luminol. O luminol é uma substância que a gente rastreia sangue. Você coloca ela em meio alcalino, presença de peróxido. E aí você tem lá um processo com metal de transição e por conta do subnível D, ele consegue eliminar uma luminosidade na presença de luz negra. Ele absorve aquele comprimento de onda e libera uma luz muito característica, uma luz que é muito brilhosa. Mesmo que você tenha lavado o sangue, ele consegue, porque você não consegue tirar todas as partículas. E por menor que seja a partícula de sangue que tenha ficado e vai ficar, mesmo que você lave, mesmo que você jogue água sanitária, só muito tempo depois é que isso vai sumir, tá? Então, se o crime tiver acontecido, se o sangue tiver sido derramado há pouco tempo, ele vai pegar. E aí, essa reação, você vê que ela é bem complicadinha, né? Mas ele já dá, então não tem problema. Aí ele vai falar que esse esquema vai se utilizar 54 gramas de luminol. Ele fala que usa peróxido em excesso, então se ele diz que alguém está em excesso, você ignora esse cara. E teve um rendimento de 70%, isso aqui é importante. Ele quer saber qual é a quantidade de luminol formado. Gente, as massas ele me deu e a proporção é 1 para 1. Olha só, vamos voltar lá. Ó. Proporção ó, de 1 para 1, beleza? Proporção de 1 para 1. Tudo 1 para 1. Então, a minha relação aqui, ó, cada 1 mol de luminol, 1 mol de aminofitalato. 54 para X. Gente, a mesma coisa que eu falei para vocês. Isso aqui vai dar um número quebrado, mas olha a diferença dos valores aqui. É grande. É grande. Então, não tá afim de fazer essa conta? Cara, deixa a conta armada, joga para baixo os valores, do jeito que a conta tá, e vê se você consegue simplificar. Então, aqui, se eu tô numa prova, o que eu tentaria fazer num primeiro momento é isso aqui, ó. Esse meu x aqui, ele ficaria assim, ó. X ficaria 54 vezes a 4 sobre 177. Porra, nem número par aqui para simplificar. Então, eu jogaria essa conta aqui. E aí, meu y ficaria esse número, que é isso aqui,
Então, 54 vezes 164 sobre 177 vezes 70 sobre 100. Já dá para cortar aqui. Aqui eu posso tentar fazer uma simplificação. Por exemplo, eu posso tentar ver se eu tenho algum número que poderia ser simplificado com 7. Então, aproximar esse número para algum número divisível por 7 para diminuir ele. Tem números pares aqui, ó. Eu posso tentar diminuir esses números aqui. Posso tentar fazer esse número ficar divisível por 5, gente. A Fernanda está louca. Tô não. Vou te dar uma dica de fazer esse número ficar divisível por 5. Você vai dizer, para que eu vou fazer esse número ficar divisível por 5? Porque se eu fizer esse número ficar divisível por 5, eu posso colocar, por exemplo, um 55 aqui. E aí, como é que eu faço esse número ficar divisível por 5? Colocando um 0 aqui e um 10 a menos 1 aqui. Cara, 10 a menos 1 com 10, isso aqui já corta. Posso colocar esse número ficar divisível por 5 e posso botar esse número aqui para virar 55. E aí eu consigo dividir para 11 e esse número divisível por 5 vai dar 17. Vai dar 15, 3, 3, vai dar 30, vai dar 6. Ó, já diminuiu bem o número, tá? Aí, cara, dá para dividir isso aqui por 11. Posso botar por 10 e tentar fazer uma divisão aqui por 10. Enfim, tentar fazer simplificações aqui antes de sair fazendo conta. Como esse número aqui, 7, dá para trabalhar bem, a gente pode tentar trabalhar aqui também. Enfim, tentar minimizar essas contas para que elas não fiquem tão chatas, tá? Como o número ele acaba ficando fácil, por exemplo, aqui 50,03, eu colocaria 50, traria 50 para cá. Até porque, olha só, se você chegar nesse 50 também, 50,03, tem outra coisa que você poderia fazer, ó. Cara, isso aqui é 50, tá? 50,03 é 50. Tira esse 3 daqui. Eu botei os números todos na conta, mas a gente tem que pensar que na hora da prova não precisaria. Esse número é metade desse, então esse número tem que ser metade desse. Outra possibilidade, que é até mais fácil, me veio aqui na cabeça agora. 50 é metade de 100, então y é metade de 70, aí dá 35. Tá bem fácil. Então, assim, não sofram em contas. Procura saída mais rápida. Aqui, um sistema no Japão começou a tentar diminuir a liberação de CO2. Então, as pessoas foram estimuladas a queimar menos coisas e produzir menos CO2. Então, por exemplo, usar menos gás de cozinha, né? E aí, considerando que o gás de cozinha fosse C4H10, ele queria saber qual é a quantidade mínima que esse japonês devia deixar de queimar. E aí, por exemplo, não é só de fazer comida, é banho, né? Um chuveiro que usa gás, né, butano ou metano, mas nesse caso aqui ele está falando de butano, para tomar banho, queimar butano para fazer aquecimento de água. E aí eu sei que 1 mol de CO2, 44, 1 mol de butano, 58. Vamos primeiro pensar na reação de combustão, tá? Reação de combustão você é obrigado a saber fazer. Carbono vira CO2, hidrogênio vira água. 4 carbonos, 4 CO2, 10 hidrogênios, 5 águas. E aí, aqui, se você não conseguisse chegar nesse número, não ia ter muito problema. Ele não vai precisar do O2, mas olha só, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 1, 5, 8 mais 5, 13. Um número que, multiplicado por 2 dá 13, é 13 sobre 2, ó. 13 sobre 2 vezes 2, eu corto, isso aqui vai dar 13. Então, é um número que eu poderia colocar aqui. E não se coloca em decimal, tá? Se coloca em fração mesmo. A gente tem uma proporção de 1 para 4, tá? Para cada 1 mol de butano, 4 mols de CO2. Então, 58 gramas de butano, 4 vezes 44 gramas de CO2. Botei 1 quilo aqui, porque a minha resposta sai em quilo. Mas pode botar em quilo? Pode, porque aqui em cima tem grama e grama, eles vão cortar. Se a gente fizer essa conta aqui, você vai ver que esse X vai ser igual 58 gramas
vezes 1 quilo, 4 vezes 44 gramas. Então, grama corta com grama, sobra quilo. Então, não tem problema nenhum, você pode deixar. E aí, aqui é simplificar o que der, né, galera? Aqui é simplificar o que der, não tem muito o que fazer aqui, não. Dá para simplificar por 2, então eu posso simplificar isso aqui por 2. Dá para simplificar aqui também, aí você escolhe. Para o número ficar um pouquinho menor, eu acho que vale aqui a simplificação que der. Se você já simplificar o número par de cima, que é por 2, e o número de baixo, qualquer um dos dois, que também dá por 2, eu acho que você já faz um bom negócio, tá? Já vai ganhar aí um bom caminho. Essa aqui não tem muito o que fazer, não. Essa aqui, muita gente acaba se enrolando e essa questão ficou até famosa. Muita gente trabalha com essa questão em apostila. Até hoje elas aparecem em apostila, apesar de ser de 2011, tem 10 anos, mas ela ainda está muito atual. Ele vai falar aqui, ó, carbono, nitrogênio e fósforo, eles vão ficar numa proporção de 106, 16 e 1 numa eutrofização, tá? Então, ele vai mostrar aqui uma proporção. Uma dica importante, normalmente essas imagens, elas costumam trazer alguma informação relevante, então fica atento na imagem, tá? E a imagem aqui, o que me interessa é essa proporção carbono, nitrogênio e fósforo. Ele vai fazer uma análise da água, que teve uma descarga residual, e aí ele mostra para gente que nessa descarga residual eu tenho essa quantidade: 21,2 de carbono, 1,2 mol de nitrogênio e 0,2 mol de fósforo. E aí eu quero saber qual deles é o limítrofe. Limítrofe é o reagente limitante, é aquele que vai acabar primeiro. Eu quero saber qual deles vai acabar primeiro, galera. Qual desses caras vai acabar antes? Gente, quando eu tenho números que deveriam estar proporcionais, tá? Isso vale para qualquer número em matemática. Se eles deveriam estar proporcionais, basta dividir tudo pelo menor que eu consigo encontrar a proporção deles em número inteiro. Então, o que eu fiz aqui, eles deveriam estar proporcionais, não é isso? Eles deveriam estar na proporção 106, 16 e 1. Eles deveriam ter essa proporção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desses 3 valores, ver qual deles é o menor, vou dividir tudo por ele, para ver que proporção que eles estão. Então, aqui, ó, peguei 21,2 e dividi pelo menor, e aí o menor é 0,2, tá? O menor entre eles, tá? Se são 3 números proporcionais, dividir tudo pelo menor deles vai me dar uma proporção inteira. Então, ó, dividir tudo por 0,2. Então, 21,2 por 2 deu 106. Bateu com a proporção que eu tinha que ter. 12, ó. 1,2 dividido por 0,2 deu 6. Opa, tá fora da proporção. Já me deu uma dica aqui, ó. 0,2 por 0,2 está dentro da proporção. Então, quem está fora da proporção, quem está limítrofe, é o nitrogênio. Cara, muito fácil essa questão. Você só precisava ter essa sacada de que o texto fala que elas são proporcionais, que elas deveriam estar na proporção 106, 16, 1, e que, portanto, esses valores que ele me deu tinham que estar proporcionais. Se um deles não está, provavelmente ele é o limítrofe, tá bom? Então, vamos lá. Outra questãozinha que é ótimo, porque ele já me dá a reação balanceada, então eu estou fazendo aqui uma reação com permanganato, o permanganato está sofrendo uma redução, a água oxigenada está indo ao oxigênio, tá? Então tem processo de oxi-redução. E aí ele vai falar, né, de acordo com a estequiometria, a quantidade de permanganato necessário para reagir com 20 ml de uma solução 0,1 de peróxido de hidrogênio. Então, vamos lá, ó. Primeiro passo, calcular o número de mols de hidrogênio presente nessa solução, beleza? Então, ele me dá o volume e me dá a concentração. Gente, eu posso fazer por uma regrinha de 3, ó. Eu não botei aqui, eu botei escrevendo, mas eu vou montar a regrinha de 3 aqui para você ver. Eu tenho 0,1 mol em 1 litro. 1 litro é 1000 ml, tá? Quando eu tiver 20
ml, eu vou ter X mol. Então, isso aqui vai dar 0,1 vezes 20 dividido por 1000. É a mesma coisa que fazer uma multiplicação por 0,02, porque a hora que eu pegar esse 2 e dividir aqui, eu vou ter 0,1 vezes 0,02, tá bom? Ó, 2 dividido por 100, 0,02. Por isso que eu falei aqui, basta multiplicar por 0,02. E aí eu encontro essa quantidade em mol. A proporção, vou voltar lá na reação, tá? A proporção de água oxigenada e permanganato é de 5 para 2, tá? Então, 5 mol para 2 mol, quando eu tiver 0,002 para x, molezinha, estão super fácil, tá? Essa daí é bem... Essa daqui eu já diria, pô, dá para fazer de primeira, a conta tá fácil, não tem problema aqui, você pode ir direto. Aqui, a gente tem uns problemas combustíveis, que é o carbono, que ele vai produzir o dióxido de carbono na sua queima. Aí ele fala da queima completa de um mol de combustível no estado padrão. Aí ele fala de vários combustíveis e diz a quantidade de energia liberada quando queima esse cara. O que acontece aqui? Eu trocou a ordem, gente. Eu vou botar na pergunta, porque deu uma zoada aqui na ordem. Aí ele fala, nesse contexto, qual combustível queimado completamente libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Eu tenho vários combustíveis, mas ele não quer saber, presta atenção, ele não quer saber a quantidade de energia liberada pelo combustível. Ele quer saber quem libera mais dióxido de carbono. E aí a gente tem que lembrar que numa queima, tá? Se eu tiver carbono na queima, esse carbono vira CO2. Se tiver hidrogênio, esse cara vira água. Para queimar, eu preciso de O2. Tudo que eu tiver de carbono aqui vira CO2. Então, se eu tiver um carbono, vira um CO2. 2 carbonos, 2 CO2. 3 carbonos, 3 CO2, tá? Então, você tem que estar ligado nisso. Eu vou fazer para glicose, os outros a gente teria que fazer a mesma conta, tá? Então, ó, 6 carbonos que a glicose tem, tá? Eu estou fazendo aqui para a glicose, porque ela, né, vai ser uma possibilidade de resposta. Então, ó, 6 carbonos tem a minha glicose. E ela libera 2.808 quilojoules para cada 6 carbonos que eu queime na glicose. Como ele fala pela mesma quantidade de energia produzida, eu botei um valor de energia aleatório, gente, assim, pode ser qualquer valor. Eu botei 1000 quilojoules, que acho que é um valor que fica fácil de fazer conta, tá? Então, pela mesma quantidade, eu poderia colocar aqui uma quantidade qualquer de energia, desde que eu faça com essa mesma quantidade de energia para todo mundo. Então, essa mesma quantidade é aleatória. Eu escolhi 1000 quilojoules porque eu achei que ia facilitar minha conta. Então, ó, 6 carbonos na glicose libera 2.808. Um valor aleatório, desde que seja o mesmo, vai dar 2,13 mols de CO2. Por que aqui está carbono e aqui está CO2? Porque a quantidade de carbonos aqui vai me dar uma quantidade de CO2 aqui. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Só que no caso do benzeno, eu vou ter os mesmos 6 carbonos, só que o valor é 3.268. Aqui vai continuar sendo 1000. E aí eu vou encontrar 1,83. No etanol, eu vou ter 2 carbonos no etanol para liberar 1.368. Vou manter os 1000 e aí vou encontrar 1,46 mol de CO2. No metano, seria 1 carbono liberando 890. Quando tiver 1000, vai dar X, isso vai dar 1,12. No octano, 8 carbonos com 5.471. Quando eu tiver 1000, eu vou ter 1,46. E aí, eu quero a que vai liberar mais dióxido de carbono, claramente foi a glicose. Deu 2 aqui. Todos os outros deu na faixa de 1 e pouco.
Outra questãozinha que ele já dá as massas molares, essa aqui tem uma malandragem também muito boa para a gente conseguir. Ele mostra a dissolução da hidroxiapatita. E aí ele fala que esse esmalte ele vai ser constituído somente de hidroxiapatita e que o ataque ácido vai dissolver completamente 1 miligrama desse material, ou seja, 1 miligrama da hidroxiapatita. Primeira coisa que a gente tem que estar ligado é que 1 mol de hidroxiapatita ele vai liberar 10 mols de cálcio e 6 mols de hidrogênio fosfato. O que ele vai querer aqui? Quanto de íon vai ser formado? A pergunta dessa questão, ela discute exatamente quantos íons vai ser formado, a quantidade de íons vai ser formado. Então, eu sei que pela reação, ó, vou voltar lá na reação. Ó, 1 mol de hidroxiapatita atacada por ácido vai liberar 10 mols de íon cálcio, 6 mols de íon hidrogênio fosfato. A água não é íon, tá? Então, eu tenho aqui essa quantidade de íons, 10 mais 6. Foi isso que eu escrevi aqui, tá? Ele pede o número de íons totais. Então, vamos lá. Eu sei que 1.004 gramas de hidroxiapatita, que é a massa molar dele, vai liberar 10 mols de cálcio. Cada cálcio, 40 gramas, 10 mols de cálcio, 400 gramas. E 6 mols de hidrogênio fosfato. O hidrogênio fosfato, a massa dele, 576. Então, a massa total, né, que é 6 vezes 96, perdão. 6 vezes 96 dá 576. E aí, olha só que maneiro. Quando eu somo esses dois aqui, dá 976. Ok? Porra, mas presta atenção. Tá fácil de você achar a resposta? Dá, né? Dá. Só que a lógica aqui, ele não quer essa quantidade, ele quer 1 miligrama, tá? Quer 1 miligrama. Posso trabalhar com grama e grama? Posso trabalhar com grama e grama. E aqui embaixo, miligrama e miligrama. Aquilo que eu já falei, esse grama vai cortar com esse grama e vai sobrar. Só que, gente, papo sério, aquilo que eu falo que vocês têm que aprender a não ter medo, tá? Eu não vou dividir essa merda por 1.004, nem. Enfim, vocês entenderam. Mas não vou mesmo, vou dividir isso aqui por 1.000. Vou dividir isso aqui por 1.000, vou fazer 976 dividido por 1.000. O que me dá, andando com a vírgula, né? Ó, 1, 2, 3, alguma coisa em torno de 0,976. Como eu diminuí esse número, isso aqui está um pouco maior do que deveria estar. Então, um pouco maior do que deveria estar, eu tiro isso aqui e ele fica do jeitinho que eu quero, ó. Sem sofrimento, né? Sem contas complexas. Não nada de ficar sofrendo em conta, pelo amor de Deus. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tento dar, assim, melhor para vocês, né? Tento dar bastante dica. E a gente vai agora para a última aula de estéquio. A partir de agora, quando eu acabar essa última aula de estéquio, eu vou ficar só atualizando, porque eu já fiz mais de 200 questões, questão PPL, questão de segunda aplicação. Gente, eu fiz mais de 250 questões, né? Completando aí na próxima aula, que é a aula 44. Depois a gente vai ficar atualizando o site. Então, assim, sempre que você entrar aqui no meu canal, você vai ter sempre coisas atualizadas, tá? E próximos assuntos, orgânica e UERJ, exame de qualificação, tá bom? Beijo! Não esquece de deixar meu like, tá bom? Fui!